pôr mais alto um pouquinho, Marquinhos. Tá bom. Como é que tá aí para você, Marcão? Tá bom? Tá ótimo, a imagem tá boa, tá tudo ótimo. Nós já estamos, já entramos, Marquinhos. As pessoas vão entrando aos pouquinhos e já vou começar agradecendo a sua disponibilidade, a sua concordância em bater um papo com a gente ao vivo. Nós somos amigos há tanto tempo. Marcos Aquino começou a frequentar o nosso curso. Primeiro foi a Beta, a esposa do Marquinhos, e daí ela fez o curso aqui em São Paulo. Eu dizia, mas você vem da Bahia todo fim de semana para o curso? Aí, não satisfeito com isso, veio o Marcos Aquino. A Beta nos apresentou, fez esse contato, e eles me convidaram para um festival de yoga, uma organização espetacular, alguma coisa que me deixou pasmo. Eu nunca tinha visto uma coisa tão grande no Brasil, um evento chama é o Festival de Yoga. Eu acho a palavra festival muito adequada para isso, Festival de Yoga da Bahia. E aí fiquei impressionado de ver essa organização, 300, 400 pessoas. Ele é um excelente organizador, um excelente professor de yoga. E aí nossa amizade foi se estreitando, fomos juntos para o Butão, fomos juntos para a Índia mais de uma vez. O Marcos é um viajante e eu vou entrevistá-lo, não é? Eu estou aqui novo nessa profissão, eu não sei se depois da pandemia, se a profissão de yoga vai desaparecer, então já estou treinando novas possibilidades. Uma delas é entrevistador, não é? Marquinhos, Nossa, obrigado por ter vindo, cara. Muito obrigado por aceitar. professor, é um prazer muito grande e eu estou honrado com esse convite. Eu nunca tinha feito uma live, né? É a minha primeira live, então estou aqui um pouquinho nervoso aqui, fazer a primeira live, mas é uma grande honra, um convite seu, né? E uma grande honra estar aqui com você, com o Marquinhos, com a família Rojo, que eu adoro de coração, que faz parte da minha vida de verdade. E realmente, encontrar você em 2013 foi um divisor de águas também, não só no fato de ter um amigo a mais, mas também de aprender mais com você e com tanta gente especial que você me apresentou aí nesses últimos anos. Então, um grande Obrigado, prazer estar Marquinhos. Obrigado. E como você é uma pessoa que cativa muito, você foi ficando amigo de todos eles. Você se tornou um amigo da professora Lia, um amigo da Monja Coen, amigo do Danilo, amigo do Gerson, do Joãozinho, enfim, você foi cativando todo mundo. E então, hoje a gente entende que nós estamos juntos, nós não estamos dividindo. Eu fico muito feliz que os meus amigos tenham se tornado seus amigos e vamos fazendo uma grande roda, uma grande equipe que tem o mesmo interesse, o interesse de divulgar de forma honesta, sincera, esses conceitos de yoga. Antes de começar a lhe perguntar coisas específicas do yoga, eu queria te perguntar das viagens, Marquinho. Por que que você gostou tanto da Índia? Por que que você já foi para a Índia mais vezes do que eu, ou tantas vezes quanto eu? Só que eu comecei em 98, fiz 20 viagens para a Índia, fora a viagem que eu fiz quando fui estudar. E você me parece que fez mais de 20 viagens para a Índia, ou pelo menos 20 viagens. Por que você vai tanto para a Índia, Marquinho? Conta para gente. É verdade, Marcão. Professor, foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente, né? A primeira viagem que eu fiz foi uma viagem de 40 dias, não é tanto tempo, né? As pessoas às vezes ficam mais tempo até na Índia, né? E qualquer coisa que eu explique aqui vai ser uma arrumação intelectual de uma coisa que até hoje eu não sei explicar exatamente, né? A gente sempre tenta racionalmente explicar as coisas, né? Mas quando eu estive na Índia, quando eu entendi o que era a Índia, ou pelo menos tento entender, né? É muito importante que a gente tenha também essa compreensão de que o nosso entendimento é relativo, né? Porque se a gente pegar aqui, por exemplo, o Brasil, que é o local de minha origem, se você me perguntar o que você conhece da Amazônia, do Ceará, do Rio Grande do Sul, a gente tem tanta coisa diferente dentro de um país, né? Então, quando a gente diz que conhece a Índia, é um conhecer com bastante humildade, é conhecer um pouco mais, né, professor? Você sabe disso. Mas alguma coisa realmente mexeu muito forte em mim quando eu fui a primeira vez, né? Uma sensação de pertencimento, de já conhecer aquele povo, aquela sensação, eu acho que você sabe disso muito bem, de ter voltado para casa ou de estar em casa. Algo que eu explico dessa forma hoje, mas sentimentalmente é mais ou menos isso. E aí eu volto da Índia, naqueles anos, viajar para a Índia era muito mais caro do que é hoje em dia. E quando eu volto da Índia, com a certeza de que um dia eu voltaria, mas com certeza não no ano seguinte, porque a viagem sempre foi um pouco cara, né?
Bom, mas aí quando a gente volta, os alunos começam a perguntar como foi a viagem. E a gente começa a dizer. E o olho vai brilhando e a gente vai dizendo que sentiu. E alguns alunos começaram a dizer, eu gostaria de ir com você. E eu disse, jamais, porque a Índia, você sabe muito bem, professor, que você foi desde a década de 70, e claro, agora está mais fácil, mas a Índia não é um lugar tão fácil. E eu não me sentia habilitado a levar pessoas para a Índia, né? E eu disse, jamais, comigo não. Você vai só, a gente pode até se encontrar. Pode ir, Mas boa muitas viagem, vai com Deus, mas eu não. Exatamente, pode ir, a gente se encontra lá, mas eu levanto, né, de forma alguma. Bom, mas as coisas foram aumentando, os pedidos aumentando, até que eu resolvi, na aventura, juntar um grupo bem pequeno, a gente foi, nós tivemos muitos problemas, foi um grupo, nós tivemos muita dificuldade na primeira viagem, de todas as formas, pela falta de experiência, mas foi uma grande vivência, né, saímos também com muita coisa desse aprendizado. E desde então nunca mais parei. Foram 23 viagens para a Ásia, 23. foram Nossa, 23 viagens, 6 para o Butão, 5 para o Nepal, 6 para o Butão e foram 17 para a Índia, né, nesses anos. caramba. E Marquito, espero você voltar sempre para vai lá. voltar muito. O Marquinho é um excelente organizador. O Marcos toma conta de todo mundo, como eu nunca vi. Eu fico preocupado a viagem o tempo todo. Eu me aposentei dessa função de levar alunos para a Índia. É muito gostoso, é muito agradável, mas dá trabalho. A gente é o último a dormir, é o primeiro a acordar e você fica preocupado quando o aluno diz: Ih, essa comida está muito apimentada. Pronto, já fico preocupado. E eu queria conhecer aquele lugar, ficar mais tempo, e a gente vai tentando acertar e agradar todo mundo. E É é verdade. trabalhoso, o grupo é trabalhoso. Mas o Marcos faz isso muito melhor que eu, ele dá muito mais atenção, ele é muito disponível. Então, eu falei, pronto, arrumei aqui um, esse vai, né, seguir esse caminho e eu vou recomendá-lo muito. Mas daí você começa a ir para o Butão. E me levou, foi um prazer, quase fui 2 vezes com você, não consegui a minha dispensa da USP para ir na segunda vez, fui na primeira vez e achei sensacional. E como é que você resolve ir para o Butão a primeira vez? Da onde veio essa ideia? Bom, uma boa parte das pessoas aqui no Brasil com certeza assistiram uma reportagem que passou na Globo uma vez com a Glória Maria, né, falando sobre o Butão, né? Então, o Butão, um país muito diferente, né, e aquilo me chamou bastante atenção. E eu não tinha ideia de que o Butão estava tão pertinho da Índia por falta de atenção mesmo, né? E o Butão tá muito perto da Índia. E uma vez no Nepal, eu percebi que o Butão estava simplesmente a 50 minutos do Nepal. Eu falei, vou lá conhecer, né? E não era tão caro a partir do Nepal. A viagem para o Butão é cara, normalmente, né? Mas não era tão caro ir do Nepal para o Butão e fui lá conhecer. E fiquei realmente encantado, um país incrível, uma cultura muito conservada, né? Essencialmente budista, com hábitos diferentes e com muita coisa assim ainda muito preservada, sem tanta influência de outras culturas, né? Então, um país incrível, belíssimo que a gente viu lá, com paisagens muito bonitas, muito belas, né? E eu diria assim, da mesma forma que a Índia, onde tudo é muito intenso, especialmente pelo aumento, né? A Índia é muito intensa pelo aumento das coisas, dos odores, dos aromas, os cheiros da Índia, as cores da Índia, os barulhos da Índia. O Butão é muito intenso no sentido da pacificidade, da falta do barulho, muitas vezes. Às vezes a falta do barulho no Butão deixa a gente em transe, praticamente, né? E aquelas belezas também. E aí também é outra paixão, né? Um Eu país incrível. costumo dizer exatamente o que você disse. Tudo na Índia é muito. É muito colorido, é muito perfume, é muito paladar, é muita cor, é maravilhoso, é muito, mas cansa. Então, quando a gente diz, vamos fazer uma viagem para a Índia de 3 semanas, professor, já que vamos ficar 1 mês e meio. É muito, a gente cansa, é muito estímulo, é muita novidade, é muita informação. E eu vejo a Índia, não é, comparando com o nosso Brasil, eu acho, isso é uma opinião minha, quero ver se você vai concordar ou não, que dos estados brasileiros, a Bahia é o estado brasileiro mais parecido com a Índia. Não é? O que você acha disso? A comida, Olha, o colorido, a simpatia do povo. O que é você acha verdade. disso? Eu consigo ver a Índia na Bahia, consigo ver a Índia também no Brasil de uma forma geral. Eu acho que Brasil e Índia tem muita coisa em comum. E isso a gente vê na prática lá, né? A gente se relaciona muito fácil com o indiano. E quando a gente observa o indiano se relacionando com
com pessoas de outros países, não é bem assim como é com o brasileiro. Então a gente tem também uma sinestesia, tem uma forma de olhar, tem uma forma de interagir que é bastante compatível com a cultura indiana, né? Então a gente acaba também se aproximando muito deles. E em relação à Bahia, o local da Índia que eu mais percebi isso foi quando chegando em Kerala, né? No sul da Índia. E aquela história de que o coqueiro veio da Índia, né? Como dizem, né? De avião, você chegando em Kerala, realmente você tem certeza, florestas de coqueiros, né? Aquele local tropical, com água de coco, com tanta coisa interessante, né? Então foi o local que eu mais vi, assim, parecido assim, com a Bahia, mas o barulho do norte também remete muito Eu, à eu, sonoridade da Bahia, né? O jeito do baiano, que é muito, muito também eu parecido. recebi essas histórias de um indiano, em que no Brasil não havia nenhum coqueiro até que os portugueses chegaram para cá e eles traziam nos porões do navio como lastro, porque eles descarregavam suas mercadorias e para o navio não ficar muito leve. Lá na Índia eles enchiam de coco e jogavam todos os cocos no litoral. E o Olha, coco se deu muito bem no Brasil. A mesma olha, coisa acontece com a manga. Eles trazem a manga, que é tipicamente indiana. Manga na Índia é uma delícia, como as nossas hoje são maravilhosas e muitas dessas mangas vêm da Bahia, não é? E eles plantam a manga e se dá muito bem aqui no Brasil. Aí eles trazem um outro produto que é o yoga. O yoga vem lá da Índia, planta o yoga no Brasil. O yoga vai muito bem no Brasil, não é? Eu acho que o brasileiro gosta da dança indiana, a gente gosta da culinária indiana, tem um apreço muito grande pelos indianos verdade. e costumo dizer que a graça da Índia é o indiano, aquele jeito simples do indiano, mas a gente tem que procurar esse indiano na Índia, porque hoje nas grandes metrópoles o indiano também se moderniza, o indiano também ele quer se modificar e se tornar uma pessoa globalizada, enfim, ele quer usar calça jeans, as mulheres cortam o cabelo, vão deixando o sari, e de certa forma eu lamento um pouco isso, porque eu gostava tanto daquela Índia em que você tem as casas todas com as portas abertas, as pessoas sentadas na calçada, te chamando para entrar na casa deles e você não sabe por quê. Uma vez eu encontro um senhor, que era o cozinheiro de Kaivalhadama, na cidadezinha de Lonávila, e ele me chama, ele não falava inglês, e pelo gesto ele queria que eu seguisse, estava eu e a Deise, e nós fomos juntos. E aí entramos na casinha dele, que não era mais do que um cômodo só, não tinha sequer um banheiro, era uma salinha pequena, onde ele morava com a esposa e alguns filhos. Tinha um fogareirozinho ali do lado, e ele puxou o fogareiro e quis me fazer um chá. E ele É quis fazer incrível, é aquele incrível. chá, pegou o leite, fez um chá delicioso e tomamos um chá. Eu, ele e a Daisy, né? E um olhava para o outro, não tinha muito o que conversar e ele sorria. E na hora de ir embora ele olha para mim e agradece, né? Mas por que ele É incrível. agradece? Ele me ofereceu É o incrível. chá, ele queria ter um estrangeiro na casa dele. E É essa incrível. Índia ainda existe, né, Marquito? Eu acho que você, Ainda quando vai para existe. a Índia, você busca essa Índia, você mostra essa Índia para as pessoas. É o que eu sempre quis mostrar, não é? É Essa isso. simplicidade que eu É vejo isso. também no baiano. Fala você um pouquinho disso, Marquinhos. Não, eu acho isso, professor, como você falou. Eu acho que quando a gente vai para a Índia, quando eu fui nas primeiras vezes para a Índia, eu buscava muito os símbolos, os ashramas, os mosteiros, onde estará aquele grande mestre que vai mudar a minha vida, né? Então a gente tem aquela busca, aquela visão um pouco ainda, diria com todo respeito, fantasiosa, mas com a repetição das idas à Índia, quando eu voltava, eu percebia que o que realmente mudava positivamente em mim tinha relação com o povo indiano, com a interação, com as lições que o povo indiano naturalmente me dava na rua, nas respostas naturais. Então, só na Índia você consegue ver, às vezes, um motorista que está atendendo a gente, às vezes dirigindo por 12 horas, e quando eu dirijo 3 horas, eu já fico dizendo, estou com dor nas costas, meu dia está horrível, porque 3 horas no dirigir Brasil. Imagina no... dirigir 3 horas na Índia, né? Pois é. Imagina eles acabando um trabalho de 12 horas com a gente, com um sorriso no rosto, e não é fake, porque durante as 12 horas você vai olhando para a cara do motorista e o motorista está pleno, ele não está reclamando da vida, ele está cumprindo aquela tarefa. E o indiano tem essa maneira de lidar com as coisas da forma indiana. Eu diria que é um grande complemento conhecer a cultura oriental, a cultura indiana, não desprezando os nossos valores, que também são muito importantes. Então é muito importante fazer essa conciliação. Às vezes a gente diz, não, só o indiano sabe as coisas, a gente não sabe de nada. Não, não. Tem muita coisa boa que a gente faz também. Mas muito a gente consegue perceber a complementação na forma de vida desse povo.
E eu hoje foco em, quando levo grupos para a Índia, criar situações para que as pessoas se aproximem realmente do povo. Essa é a ideia, né, Marquito? Essa é a Deixa, ideia. deixa eu só cortar você um pouquinho. Marquinhos, estão pedindo para tirar os comentários. Você tira? Vou só tirar os comentários. Alguém pediu, Marquinhos? Porque fica passando aqui e ficam cobrindo o seu rosto, não é? Perfeito. Seu bonito rosto. Pronto, agora está sem comentários. Marquito, aquilo que você falou é o que eu sempre digo, não é? Essa gentileza do indiano, essa vontade de agradar a gente, que a gente não sabe de onde vem. E que o brasileiro também tem isso, o brasileiro simples também tem isso, o povo simples tem isso. A gente vai se sofisticando, mas a beleza da nossa comunicação é na simplicidade, a beleza da nossa convivência é a simplicidade, o modo simples, sem interesse de um querer conversar com o outro, de um querer agradar o outro. Eu me lembro várias vezes de ser servido por um indiano que eu não sabia exatamente por que ele queria fazer tudo isso e a nossa mente já começa a falar assim, o que esse cara quer de mim? Por que ele está fazendo isso? Uma vez eu perguntei, estava em Madras, hoje Chennai, não é? E nós queríamos conhecer um determinado lugar, um museu, não tinha ideia onde era. Perguntei a um senhor na rua e ele falou, eu te levo até lá. Não, senhor, não se preocupe, o senhor explica, eu vou. É muito longe, você não vai acertar. Não, mas o senhor pode deixar. No caminho, ainda paramos num lugar, ele nos ofereceu um chá, tomamos o chá, e ele melhorou. Eu falava, o que esse homem quer de mim? No final, ele vai pedir dinheiro, ele vai querer vender alguma coisa. É a nossa mente complexa, assustada. E ele chegou lá, falou, é aqui, usufruam, é muito bom, até logo, até logo. E eu vejo, o indiano só queria comunicação, ele queria estar juntos. Uma vez estávamos numa estação de trem, estávamos dessa vez guiados pelo Manuel Morgado. O Manuel Morgado foi um grande guia conosco, ele ainda é guia, ele vai ao Himalaia, ele gosta de ir para o Nepal. E estávamos numa estação de trem indo para Dharamsala. A estação se chamava Patanko, era muito escuro. Os trens eram uma viagem noturna, os trens encostando nas plataformas, gente saindo, gente entrando. A iluminação da estação era muito precária, a gente via tudo meio na penumbra. E ele deixa o grupo e diz, Marcos, toma conta do grupo. Não era um grupo tão grande, eram umas 20, 25 pessoas. Ele diz assim, eu vou me informar qual é realmente a plataforma e já venho. Aí estava Jeová e Neide, que são nossos amigos baianos, não? Seus amigos, queridos amigos da Bahia. Os dois nesse grupo. Eles estavam encostadinhos. A Neide usava uma máquina fotográfica. Havia uma época em que se levava a máquina fotográfica. Hoje o celular faz tudo, né? Pendurado assim. E o trem que parou na nossa frente, lotado, tinha uma senhora na janelinha com uma criança. E essa senhora fazia assim para a Neide. E ela se assustou, falou, mãe, que ela está me chamando, o que ela quer de mim? Falei, não sei, Neide, vamos lá. Fui junto e a senhora mostrou a máquina fotográfica e queria que tirasse uma fotografia do filho dela. Incrível. E a Neide me perguntou, mas por que ela quer uma fotografia? Eu não vou conseguir mandar essa fotografia revelada para ele de volta, eu não tenho como mandar essa fotografia. Aí nós perguntamos, por que a senhora quer que tire uma foto do seu filho? Porque ele nunca saiu numa fotografia. Aí chamamos o grupo todo mundo fotografou, e a gente não entendeu por que tão simples, né? Falando em simplicidade, Marquinhos, nossa live é sempre pontual, nós não ultrapassamos o tempo. Você também, quando nós começamos a falar sobre yoga juntos, você já vinha de uma outra concepção, você já tinha um bom conhecimento de yoga, você já tinha o seu curso de yoga estabelecido, e aí nos encontramos e fomos fazendo uma troca, né, de informações, e você vai se afinando com essa forma de trabalhar. E você hoje insiste muito numa questão que é muito importante, o yoga da simplicidade, o yoga simples. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, desse yoga seguro que todo mundo pode fazer, esse yoga da simplicidade. Fala um pouquinho para a gente. Perfeito, professor. Bom, veja bem, o nosso interesse em comum é sempre estudar baseado na tradição, né? Porque se a gente não seguir pela tradição, nós vamos nos guiar ou pela nossa cabeça ou por coisas que surgiram de forma mais recente. Muitas coisas recentes também são boas, né? Mas o yoga a gente precisa ter um embasamento da tradição para entender melhor o yoga. Então isso é uma coisa importante, é uma coisa axial. Sem a tradição, fica difícil a gente fazer um aprofundamento seguro e verdadeiro no yoga. Mesmo assim, a tradição também traz elementos difíceis da gente ajustar em tempos atuais, né? Porque a gente tem na tradição do Hatha Yoga, por exemplo, nós temos um cenário de renúncia,
nós temos uma relação de guru e discípulo que hoje é difícil de estabelecer na forma como a gente trabalha. Nós temos uma relação de priorização do yoga praticamente o dia inteiro, uma prescrição de alimentação, uma série de elementos que fazem parte desse contexto, que muitas vezes é difícil a gente trabalhar com isso, né? Trabalhar com isso com os alunos, que também são alunos que estão dentro de estão num contexto diferente, né? Não são alunos renunciantes e tudo mais. Então, é necessário fazer algumas adaptações, sempre com respeito à tradição, mas a adaptação é importante para a gente poder trabalhar, levar o que existe de melhor para os nossos alunos, né? E dentro desse processo de tentar levar um yoga com maior qualidade e da melhor forma possível, uma coisa que é prioridade é a gente tirar elementos que possam incorrer em risco ou que possam também ocupar de forma exagerada a cabeça, não só dos alunos, quanto dos professores também, né? Desculpa. Então, a gente tem também como a gente discute bastante, muitas vezes o excesso de posturas ou a fixação exagerada por posturas, né? Um fenômeno que acontece especialmente a partir do início do século XX, que produz essa multiplicação de posturas que não necessariamente existem na tradição. Então é importante que a gente trabalhe também explicando um pouco, divulgando um pouco de onde essas coisas surgem, por que se aumenta tanto, para que a gente possa fazer escolhas cada vez mais sensatas. As pessoas, quando procuram yoga, elas procuram normalmente para melhorar a forma como se vive. A gente sabe que a proposta do yoga é muito mais ampla do que isso. O Hatha Yoga tem como propósito o êxito espiritual, a realização verdadeira. É óbvio que nós podemos trabalhar hoje com autoconhecimento, que é algo bastante próximo dessa realização, desse processo de conhecer o si mesmo, né? Mas precisamos tentar fazer isso com os alunos e com os professores da forma mais saudável possível. Então, estamos trabalhando constantemente numa revisão do melhor acervo de técnicas a ser oferecido para os alunos, provocando reflexões sobre isso. Isso é muito importante. Você está dizendo, então, que a gente vai tirar o máximo da yoga com o menor risco possível. Porque se nós entendemos que a prática faça bem, nós podemos entender que a prática exagerada ou a prática inadequada pode fazer mal. Ou seja, a prática tem efeito. E se ela tem efeito, ela deve ser bem feita. Eu tenho dito hoje em dia que é muito bom, nesse período, que nós tenhamos o nosso sistema respiratório funcionando muito bem. Que nós tenhamos as nossas vias respiratórias funcionando muito bem. Eu nunca disse em nenhum momento que o yoga vai combater o coronavírus. Ou se você faz yoga, você não pega Covid. Mas eu estou dizendo que se você tem um bom sistema respiratório, se você melhora a sua imunidade, você vai passar por esse período muito melhor. Se pegar, você tem muito mais chance de se recuperar rapidamente se o seu mecânica respiratória estiver bem, do que se você tiver com uma respiração deficiente, com a imunidade baixa. Então, manter a imunidade é bom. E qualquer pessoa que estuda um pouco sobre a saúde sabe que exercício físico é muito importante para manter a imunidade. Falando nisso, dessa situação de pandemia, desse isolamento, eu sei que você faz um trabalho muito bonito com profissionais da saúde. Você conseguiu desenvolver aí em Salvador, nós fomos chamados aqui em São Paulo, mas nosso trabalho acabou não acontecendo, os profissionais estão super desgastados, mas eu sei que vocês se organizaram muito bem e estão atendendo muito bem esses profissionais. Conta um pouquinho disso, Marquinho. Opa, ótima oportunidade. Professor, obrigado aí pelo espaço. E gostaria também de convidar todas as pessoas que estejam assistindo a live, qualquer profissional de saúde que esteja atuando no enfrentamento contra o coronavírus, qualquer profissional pode fazer o cadastramento entrando em contato com a gente pelo nosso site www.yogabahia.com.br. Então, esse é um projeto simples que, por enquanto, oferece 2 aulas por semana para os profissionais de saúde que estão atuando e com práticas bem relaxantes, claro, sempre voltadas para o autoconhecimento, mas com uma pegada bastante relaxante. E a gente tem tido retornos muito grandes com isso, no sentido assim, de as pessoas relatando a importância de estarem fazendo essa aula, né? No momento, a gente tem mais ou menos 120 profissionais cadastrados no programa, mas temos capacidade de receber até 1.500 pessoas nesse programa. É um projeto que se chama Yoga para Cuidar de Quem Cuida. E está numa fase inicial ainda, 1 mês e meio de projeto aproximadamente, mas nós podemos expandir com essa
possibilidade das aulas remotas, podemos expandir isso para qualquer instituição de qualquer parte do Brasil. Basta que a instituição faça o cadastramento, trabalhe 100% voluntário, justamente para que a gente possa dar um pouco mais, dar essa contribuição para os profissionais que estão numa fase realmente muito difícil, né, professor? Não é brincadeira. Essa ideia de ser gratuito, acho que é bastante oportuna, porque a sociedade tem que partir para uma ideia de colaboração. Eu acho que hoje nós temos que colaborar uns com os outros. Eu vejo pessoas que estão passando mais dificuldades porque estão desempregados, enfim. Eu acho que está na hora da gente ajudar. E o que a gente pode fazer como professor de yoga é bem isso que você está fazendo. Eu te parabenizo, oferecer isso para aqueles que estão trabalhando de forma exemplar, de forma segura. Eu acho isso muito legal. Eu te dou os parabéns. Eu vejo em você um potencial de duas coisas. Você, além de um excelente professor, um excelente organizador. Você organiza muito bem e faz as coisas acontecerem. Mas você ia falar, eu te cortei, Marquinho. Não, de forma alguma. Você é uma grande inspiração. Você começou com esses trabalhos nos hospitais aí em São Paulo, né? Fazendo todo esse trabalho de aproximação do yoga com a saúde. E esse projeto é inspirado nas ações que você começou a fazer em São Paulo. Obrigado, Marquinho. E nesse momento, a gente falou assim, não, a gente precisa dar esse suporte, né? Então, quem estiver ouvindo a live, quem for da psicologia, terapia ocupacional, médicos, fisioterapeutas, assistentes sociais, inclusive nós estamos estendendo para as instituições, para as recepções, os enfermeiras, as pessoas que trabalham na recepção, as pessoas da manutenção, legal, qualquer instituição que esteja trabalhando, pode entrar em contato com a gente cadastra, e tem muitos professores se voluntariando, temos uma equipe muito grande de voluntários, e podemos estender isso para muitas pessoas. Que legal, até o final da pandemia, dando essa contribuição, que é o mínimo que a gente pode fazer. Isso é muito pouco para o que estão fazendo para a gente. Eu tenho uma aluna, uma querida aluna que você a conhece, ela já foi para a Índia conosco, ela é fisiatra, e ela disse, nós não estamos podendo oferecer um trabalho presencial para os nossos alunos, para os nossos pacientes, então eu tenho recomendado que eles façam as aulas de yoga de vocês. E os resultados são muito bons. Eu percebi nas nossas lives que a gente atraiu muita gente que nunca tinha feito yoga. Vamos experimentar como é que é isto, e de repente começam a perceber que o yoga tem um grande potencial. E eu coloco essa forma de colaboração, isso que você está fazendo, essa intenção da gente fazer, como uma grande ajuda para nós mesmos. Então, eu me sinto muito ajudado quando eu faço isso. Eu acho que você deve se sentir muito feliz quando você trabalha com esses que estão dedicando a sua vida. Não, eles estão se desgastando, é um trabalho intenso, curando esses que estão sendo, de alguma forma, contaminados pela doença. Marquito, mas eu te parabenizo por tudo isso, mas queria que você contasse mais alguma coisinha da Índia, alguma coisa legal. Uma das coisas que eu gosto de ouvir da Índia é quando o indiano diz assim, no final tudo vai dar certo. Se não deu certo ainda é porque não chegou no final, mas no final dá certo, porque nas viagens sempre dá alguma coisa errada, sempre tem alguma confusão, a gente sempre fica aflito, e eu vejo que você toca isso muito bem. Conta uma historinha dessas pra gente, que você se lembra. Bom, são tantas histórias, né, Marcão? Muita história. A Índia, um dia na Índia são pelo menos 3 dias. Quem já viajou sabe disso, né? E é interessante. Eu tinha uma história muito, muito engraçada, que é assim, quando comecei a ir para a Índia, quando eu chegava no balcão dos hotéis, né, na recepção, e aí eu entregava os vouchers dos nossos quartos reservados, eu sempre tinha algum problema. Então, sempre tinha algum quarto que não estava confirmado. A cama que era de casal, o pessoal botava como cama de solteiro, né? E eu comecei a criar assim, não, eu preciso resolver isso. Então, no ano seguinte, eu falava com a Márcia, falei, Marcinha, eu quero que você, Márcia é a dona da Foitur, que faz parceria com a gente nessas viagens, né? Que faz a coprodução com a gente. Aí eu falava, Marcinha, liga para o gerente do hotel, fala com ele, passa um e-mail, passa o wrong list, que esperança, que esperança. Isso. E aí não vai ter como dar errado. E quando a gente chega na recepção, olha, já estou aqui com os quartos e tudo já foi falado com o gerente. Não tem nada aqui registrado. E é engraçado que no início eu ficava muito irritado. E aí, com o tempo, eu percebi que aquela irritação não contribuía para a comunicação da gente. Não adianta você se irritar na Índia, porque destoa bastante do padrão de como eles convivem, né?
E aí eu fui entendendo isso, eu falei, deixa eu relaxar, vou fazer amizades aqui. E aí eu sempre chego no hotel sabendo que vai dar alguma coisa errada, e com a amizade que a gente tem, a gente desenrola tudo e fica tudo sempre bem. Mas é engraçado, porque aí Sempre com o seu acontece, próprio né? jeito, Sempre e se acontece. a Eu me gente lembro uma seguir vez, desse jeito, eu estava no aeroporto e, por sorte, nesse nosso grupo, era um grupo que eu decidi guiar. E quando eu resolvi, você sabe que eu sou um cara meio petulante, né? E aí, já que eu vou levar grupo, eu vou levar grupos de 40, de 50 pessoas. E nossos grupos eram muito grandes. Quando eu ia com o Manuel, ele, como você, mais cauteloso, pedia grupos menores. Não, 20, 25 tá bom. Mas eu devia estar com um grupo de uns 50, 55, estávamos no aeroporto. Por sorte, estava o João Mores, que é um amigo, aluno nosso lá da Palas Atena. O João estava, o Joãozinho, enfim, estava uma equipe para ajudar. Quanto mais viajantes a gente tem, mais frees a gente ganha, mais põe a gente para pessoas para ajudar. E a senhora da Jet Airways, com a maior cara lavada, diz assim: olha, eu tenho aqui todos vocês cadastrados, já tenho o boarding pass de todos, menos esses 5. Esses 5 eu não tenho. Então o senhor pega agora e vai comprar essas passagens dos 5, porque eu não tenho aqui. Eu falei, senhora, na minha lista, eu tenho todos aqui. Ela falou, não, mas a minha lista não tem, o senhor compra. Eu falei, como compra? Eles já compraram essa passagem. Ela disse, não, mas é muito fácil, o senhor compra, depois o senhor pede lá a restituição no Brasil. Eu falei, não, senhora, de jeito nenhum, eles vão voar. Ela falou, não tem jeito. E aí eu já estava ficando irritado, o voo estava para sair, como é que eu vou deixar 5 passageiros? Eu falei, e ela já tinha despachado as malas de todo mundo, já tinha ido tudo, menos aqueles dos 5. Eu falei, senhora, então nós não vamos. Ou vai todo mundo ou não vai ninguém. Aqui é assim. E ela ficou meio em dúvida, será que ele está blefando? Será que ele não está? Porque você já imaginou, tirar a mala de 50 pessoas do avião, ele com 50 lugares vagos, ia ser um problema. nossa, nossa, Marquito, ela achou os nomes, estavam lá. Como eles tava não lá. têm afinidade com os nossos nomes, você põe lá Aquino, Mister Aquino, e esse nome não soa para ela, ela procurou, achou. Achou até o nome de uma professora que nem estava no nosso grupo, que ela teve a intenção de ir, mas ela não estava. A professora Maria Velar falou, aqui está, mas e esse? A dona Maria Velar. Eu falei, você nem veio para a Índia, né? Estava lá na lista Nossa, dela. E eu acho aí, que se lógico, ele passa um nervoso, passa um sufoco, né? é verdade. Mas quando a Índia começar a ficar muito organizada, vai perder a graça. Vai perder a Eu graça, é te verdade, contei Marcos. a última que aconteceu em janeiro desse ano, foi Não, muito não, engraçado. conte, conte, No conte. último dia de Lonava, o rapaz que a gente contratou o ônibus manda É, foto para mim é, e entra um ônibus branco e azul, igual a foto, como a é, foto. E o ônibus entra. E o grupo já estava esperando, todo o grupo, e todo o grupo entrou no ônibus. é, E aí eu falei, olha, o ônibus chegou cedo, tá todo mundo no grupo, achei o ônibus um pouquinho só menos é. sofisticado do que a gente tinha contratado, mas falei, ó, tá tudo certo então. Na hora de sair, o motorista diz, não, a gente não vai sair porque o senhor tem que pagar essa taxa aqui, eram 14 mil rupias, mais ou menos US$ 200. Ô, E eu louco. disse, não, não tem nada para pagar, nós já pagamos tudo. E aí começou aquela coisa, né? Não, É, paga, é. não paga. Não existe pagamento, eu já paguei tudo. E começamos aquela discussão sem fim. Depois de quase 20 minutos, a gente descobre que o ônibus estava errado. Aí todo mundo sai do ônibus, tira a mala do ônibus, o nosso ônibus estava na outra rua. É uma Era confusão. parecido. Só na Todo Índia. ano, só na Índia, todo Só ano, na Índia. Não sabia. muita aventura, muita aventura. Marquito, deixa eu chamar a Deise para falar um oi para você. Nós Opa, estamos terminando. que maravilha! Oi, Marquinhos, tudo Ô, bom? Deise, que bom te ver. Muito bom te Também. ver, minha Bom amiga. te ver sempre. Olha, tô aqui fazendo a primeira live da vida, viu? Ah, é? Parabéns, você Essa- saiu muito bem. Eu estava aqui assistindo, quietinha. Diz que a Foi primeira muito legal. live a gente nunca esquece. Nunca esquece. Marquito, eu quero te agradecer muito sua disponibilidade, sua simpatia, parabenizar pelo trabalho que você está fazendo. Eu sei que você já tinha 2 viagens para o Butão lotadas, que estava uma disputa para conseguir para o Butão com você, mas isso vai acontecer muitas vezes ainda. E recomendo muito suas viagens e recomendo muito o seu trabalho também para todo mundo. Obrigado, Marquito, parabéns pelo seu trabalho. Dá um beijão na Beta. Pois é, beijo na minha Tá bom. amiga. Tá bom? Manda sim, obrigado, professor. Obrigado, Deise. Uma Obrigado, grande honra querido. vocês. Vocês são muito Obrigado. especiais. E obrigado por preencher o nosso tempo nessa pandemia com atividades, com aulas e tudo mais. Isso é de grande importância. Tudo que a gente puder fazer no sentido de atividade física, de yoga, de trabalhos corpo-mente, de bons livros, bons filmes, boa culinária. Tudo que a gente puder fazer de bom, a gente precisa fazer. E com certeza você está trazendo muitos momentos
proporcionando muitos momentos bons para muitas pessoas. Isso faz muita diferença. Estou trazendo muita gente legal, Marquinho. Para começar de você. Com você. Professora Lia, Monja Cohen, o senhor Eli da outra vez, o Stephen, o Luiz Guilherme, a Elisa Cosaza. O da Elisa foi pena, cortou tanto, cara. E ainda vem muita gente legal. Até o fim desse mês a gente vai fazer essas lives. Julho, eu não sei como é que nós vamos fazer o nosso novo formato. Obrigado a todos que nos assistiram. Não? Obrigado a todos. Só para lembrá-los, no domingo, dia 21 de junho, é o Dia Internacional do Yoga, o dia que a ONU homologou como sendo o Dia do Yoga. Vamos fazer uma live junto com a Monja Cohen pelo Consulado da Índia. Vocês vão receber pelo meu Instagram este link para vocês entrarem para assistir. Vai ser bastante divertido. A Monja, vocês conhecem, é uma pessoa extremamente positiva. Vou ter uma live também no dia 18, não, dia quinta-feira. Quinta-feira, não sei se é 18, acho que é 18. Com o professor Carlos Henrique de Niterói também. Bem legal, professor super bacana, mas aí eu sou convidado dele e eu vou mandar para as pessoas os links. Obrigado a todos, obrigado, queridos. Beijão Obrigado, na Beta. Obrigado. Beijo, Marquinho. Fiquem em casa, Obrigado, usem máscaras. Obrigado. Fiquem em casa, usem máscaras. É isso aí, Usem máscaras. Pratique yoga. Obrigado, Marquinhos. Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Beijo. Pronto, Marquito.